Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que possamos ter uma tarde produtiva, né? Algumas horas aqui produtiva, de muita paz, de muita tranquilidade. Hoje nós teremos o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Está começando o item 10, que fala os espíritos durante o combate, a questão, né? É a questão 541, com a Elô. E temos depois o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração, itens de 20 a 21, encerrando esse capítulo. E bem-aventurados os que têm os olhos fechados, e vai ser explanado pela Virgínia. Vamos começar com a nossa mensagem da tarde. Homem, filhos, honrem vossos pais. Pais, honrem vossos filhos. O próximo, mais próximo, são os nossos deveres urgentes. E por dever, compreendam sempre amar, servir, perdoar. Amar, servir, ser perdoado. Que cada um de vós, filhos amados, tenham olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que possam perceber uma vez mais a vinda do Cristo Jesus, que fala a cada coração do grande banquete que espera por aqueles que já despertaram para a luz interior. Que possam ser no seio familiar a luz que acalentam todos, que possam ser a figura do amorosidade e da paz. Ah, amados, quantas e quantas dissensões, brigas, desuniões, ódios, contendas por ações tão pequenas, mas que têm oposição no ego grandioso. Desvistam-se desse ego e busquem no imo da alma amar, servir, perdoar, ser perdoado. Avante sempre, pela seara do Cristo Jesus, o caminho da bondade e da luz. Mensagem recebida pela casa. E para a nossa prece inicial, nós vamos chamar nosso irmão Luiz Ângelo. Boa tarde a todos, boa tarde. Que Jesus, nesse momento, através dos seus emissários, dos nossos anjos da guarda, dos dirigentes dessa casa, estejam todos conosco em sintonia para o aprendizado, para o amor, para a sensibilidade dessa linda mensagem que nos foi dita agora, que nos foi lida, recebida por essa casa, sempre trazendo o ensinamento de amar, o ensinamento da caridade, o ensinamento do respeito ao próximo, principalmente quando falamos dos nossos entes queridos, familiares, que passam às vezes por grandes dificuldades, mas que têm no amparo familiar, nos seus entes queridos, aqueles que lhes dão sustentação para as provas que a que foram destinados. E quando saírem lá na frente, poderão todos eles se abraçar e falar: estive numa grande batalha e você esteve ao meu lado. Seremos todos abençoados e agraciados por Deus, por essa presença benigna dos laços familiares que aqui na terra estreitam as relações espirituais. Que possamos sempre tratar uns aos outros, a todos, indistintamente, consanguíneos ou não, como irmãos. Que Deus os abençoe.
cabendo aqui. Boa tarde, meus irmãos aqui presentes. Boa tarde, irmãos do YouTube. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, na questão 541. Mas antes de nós debruçarmos sobre esse estudo, é importante a gente refletir um pouquinho sobre esse tema, que é os espíritos durante os combates. Se nós formos pautados pelo crivo da lógica e da razão que a doutrina espírita nos ensina, qual é a finalidade de uma guerra? Por que um povo se levanta contra o outro? E nós vamos encontrar, na imensa maioria das vezes, interesse pessoal, poder econômico, poder político, poder bélico. Tudo isso é muito voltado a questões da matéria, que evolução e no nosso processo são coisas transitórias e passageiras. Trazendo um dado, a título de curiosidade, no ano de 2022, a Organização das Nações Unidas registrou 28 confrontos armados ocasionados naquele ano. Ou seja, foram 28 guerras em que várias pessoas estiveram envolvidas, milhares de pessoas perderam seus familiares, vidas foram dizimadas e sociedades entraram em situações de calamidade. Não é pouco, é muito. E nós precisamos refletir um pouco sobre isso, um pouco sobre o nosso papel nessa sociedade, de podermos orar para que esses conflitos cheguem a um fim, para que nós possamos, de fato, nos melhorar e progredir. E Kardec, então, com toda a sua sabedoria, na questão 541, ele vem perguntar aos espíritos superiores, numa batalha, há espíritos que assistem e param cada uma das forças em luta? E se for para nós pararmos para pensar, os espíritos eles vão intervir na matéria incessantemente. O tempo todo nós seremos influenciados pelos espíritos. Nas guerras e nos combates não seriam diferentes. Então, é claro que sim, existem espíritos ali envolvidos naquelas batalhas, mas vamos ver quais tipos de espíritos são. A espiritualidade, então, nos responde sim, e que estimulam a sua coragem. Ou seja, sempre vão ter espíritos estimulando um povo a se degladiar contra o outro, a se voltar contra o outro. Mas que tipo de espíritos são esses? Será que são espíritos superiores? Assim, os antigos nos representavam os deuses, tomando partido por este ou aquele povo. Esses deuses nada mais eram do que os espíritos representados por figuras alegóricas. Em momento algum, os espíritos superiores disseram que eram espíritos elevados. Porque se nós formos analisar, os bons espíritos, os espíritos superiores, eles estão preocupados com essas questões materiais? Não. E os espíritos que gostam da desavença, que gostam, vamos dizer assim, de ver o circo pegar fogo, que gostam do combate, estes sim estarão em sintonia. Então, a gente precisa entender esse primeiro ponto. Questão 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado, como os espíritos tomam partido a favor do lado errado. Será que numa guerra existe justiça? Como nós acabamos de falar? A justiça, ela é uma lei natural, ela decorre de uma lei de Deus. Nós estamos incessantemente imersos nela, o tempo todo. As nossas condutas, elas fazem parte dessa lei de justiça. Se nós fizermos algo errado, se nós fizermos uma escolha errada, nós seremos responsabilizados por elas. Se nós fizermos as escolhas boas, nós também iremos receber o mérito das nossas ações. Será que a lei de justiça precisa ser acionada pelos homens? Precisa ser buscada pelos homens, pelas próprias mãos? E a gente vai entender que não, né?
Sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. A justiça não é algo que a gente precisa acionar. Ela é uma lei de Deus, ela decorre disso. As consequências dela naturalmente vão chegar para nós. Questão 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Kardec aqui quer saber. Já que tem essa intervenção dos espíritos, que os espíritos influenciam no plano material, no que diz respeito aos combates, esse general ele pode ser influenciado? E aí os espíritos vão nos responder. Sem dúvida alguma, os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as suas concepções. E aqui a gente precisa lembrar de uma máxima muito importante que Jesus vem nos dizer. O que Jesus nos fala? Orai e vigiai. O general, o soldado, nós, no nosso dia a dia, podemos ser influenciados por qualquer tipo de espírito. Vai depender da sintonia que nós vamos dar. Porque a matéria, muitas vezes, ela nos permite mascarar o que a gente sente. Muitas vezes nós podemos figurar ali de boas pessoas, que somos legais com todo mundo, que somos amáveis, mas pode ser assim, um simples verniz da educação. E por dentro do nosso coração, a gente consegue fingir para a espiritualidade o que a gente sente? Não. E aquilo que a gente sente, que a gente vibra, esses espíritos estão captando. E eles vão entrar em sintonia conosco através da nossa vibração. Então, o general, ele pode sofrer influência lá no campo de batalha? Pode, ele pode sofrer influência. Da mesma forma que nós também, cotidianamente, podemos sofrer essa influência. Por isso é tão importante orarmos e vigiarmos incessantemente, todos os dias. É fácil? Não é. Mas faz parte do nosso processo de transformação. Questão 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhes planos errados? Ou seja, Kardec quer saber se os espíritos eles podem influenciar no desfecho daquela batalha. Se eles podem influenciar o comandante para que ele tome uma decisão e que ali ele perca aquela guerra, ele perca aquele confronto. E a gente não vai entrar na questão moral da guerra em si, mas se isso pode acontecer. E os espíritos respondem, sim, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que em comandar. E é interessante que nós podemos pegar esse exemplo do general e também trazermos para a nossa vida. Da mesma forma que o general pode ser influenciado e dá, o que nós também podemos fazer na nossa vida e no nosso cotidiano? Aceitar as sugestões de espíritos inferiores. E ao passo que nós aceitamos essas sugestões, e eles são responsáveis pela execução do ato. É claro que o espírito ele vai ser responsabilizado pela influenciação que ele exerce? Sim, mas a cada um segundo as suas obras. A atitude de ir lá e executar está na matéria. Quem que é o artífice da própria evolução? Quem toma as rédeas de decidir ou não o que fazer somos nós, pautados no nosso livre-arbítrio. Então, nós somos inteiramente responsáveis pelos nossos atos, sejam eles por meio de uma influenciação ou não. Pode alguém cometer um crime e falar, mas eu cometi o crime porque eu estava obsidiado, porque o espírito estava me incitando a fazer o mal. Eu fui influenciado.
Ele vai ter a responsabilidade dele? Vai, porque ele decidiu fazer. E nós temos esse poder de escolha. O livre-arbítrio é algo maravilhoso que Deus dá ao Espírito. A oportunidade, a opção que ele quer ou não fazer. Questão 5. O general pode, algumas vezes, ser uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhes mostre por antecipação o resultado dos seus planos. E aqui é interessante a gente lembrar da questão da dupla vista. O que é a dupla vista, que nós já estudamos um pouco anteriormente? Ela faz parte de um processo de emancipação. É quando o encarnado ele tem a percepção dos dois planos, do plano material e do plano espiritual. Kardec deseja saber se o general ele pode ter alguma intuição, se ele pode ter alguma premonição a respeito do desfecho daquela batalha. E os espíritos vão nos responder. É frequentemente o que acontece com o homem de gênio, e que ele chama inspiração, e que lhes permite agir com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e lhe serve de que ele é dotado. E aí outro ponto que é muito importante a gente colocar. É só o general que pode receber uma inspiração? Não. Todos nós podemos receber. O livro A Gênese, no capítulo 16, se eu não me engano, vem falar da teoria da presciência. E o que é essa teoria da presciência? A pessoa, às vezes, é forte, muito certa de algo que vai acontecer. E ela não sabe explicar por quê, mas intuitivamente, no seu íntimo, ela sabe que o desfecho de determinada situação vai ser aquele. E a teoria da presciência, ela vai nos explicar exatamente sobre isso. Tem como a gente saber do futuro? Identificar o que vai acontecer? Os espíritos têm esse poder? E ali, Kardec nos explica que é como se tivesse uma pessoa no alto de uma montanha, e no alto de uma montanha ela pudesse ver tudo que está abaixo. Então, ela vê todo o caminho que tem que ser percorrido até chegar ao topo, ela vê se tem alguma ponte quebrada, que a pessoa que está subindo precisa passar. Então, ela tem essa visão ampla de tudo que está, vamos dizer assim, por acontecer. E a teoria da presciência consiste nisso. Os nossos espíritos protetores, o que eles podem fazer? Nos intuir a respeito de coisas que nós ainda iremos viver, mas não em detrimento das nossas escolhas. Não que eles saibam o que nós vamos escolher, mas é que como eles têm essa visão ampliada do caminho, eles podem nos intuir, falar, olha, se você pegar à direita, a ponte vai estar quebrada, seu caminho vai ser um pouco mais longo, ou você terá que passar por um lugar que... É como se fosse uma visão geral de alguém que está subindo o caminho de uma montanha. Não necessariamente que ele saiba o que nós vamos escolher. Questão 546. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos dos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? E aí Kardec deseja saber. Quando o soldado é abatido, o que acontece com ele? Será que ele vai permanecer ali no campo de batalha? Será que ele vai querer continuar degladiando? Se ele vai querer influenciar negativamente? Ou se ele vai querer seguir e buscar a sua evolução? Então, a resposta é depende. E os espíritos superiores nos dizem isso. Alguns continuam a se interessar. Alguns vão ficar pela batalha. Eles vão perceber que desencarnaram e vão querer muitas vezes ficar ali apegados àquela matéria para saber o desfecho, ou muitas vezes com ódio do que o abateu, enfim. Depende da moralidade desse espírito, do grau de elevação dele. Outros irão se afastar. Ou seja, aqueles que não tiverem mais a sintonia em estar naquele ambiente, em participar daquele confronto, aqueles que já têm a compreensão da vida futura, vão querer se afastar e buscar o seu progresso, a sua transformação. Eles não vão
com um confronto que é simplesmente por coisas materiais, por questões materiais, que não vão agregar em nada na sua evolução. Então, alguns vão se afastar. Vai depender da moralidade do espírito. Nos combates, acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e é como se ele estivesse aturdido, não acreditando que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte da ação. Por vezes, os espíritos que morrem, né, que o corpo perece de uma morte violenta, eles têm uma certa dificuldade nesse processo de perturbação, porque acontece tudo de uma forma muito abrupta. E o livro Céu e Inferno, ele vem nos retratar isso de uma forma bem clara, que quando alguns espíritos estão se preparando para o desencarne, quando acontece uma morte natural, nós vamos, de certa forma, conscientemente preparando para aquilo ali. Então, existe a questão da... Perdi a palavra agora. Da perturbação, que é diferente. E essa perturbação, ela é individual. Cada um vai passar de acordo com a sua moralidade, com a sua evolução. Então, se o espírito ele já tem essa percepção do que pode acontecer nesse plano espiritual, do que esperar da morte do corpo físico, a passagem dele, a perturbação dele vai ser diferente de um espírito que não se preparou e que teve. Não é senão pouco a pouco que a realidade lhe impõe. Acho que deu o nosso tempo. Que Deus possa estar nos abençoando sempre. Que a nossa irmã Virgínia nos dê, então, as palavras do Evangelho. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que as vibrações de amor, de harmonia continuem nos envolvendo nesta tarde. Enquanto estudamos aqui, como foi dito, encerramento do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Hoje no item 20 e 21, nós temos Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Trata-se de uma mensagem, né, sob evocação do Espírito Vianney, Jean-Marie Baptiste Vianney, ou o Cura de Ars. Para quem nunca ouviu falar, é uma biografia muito encantadora, que vale a pena pesquisarmos. Ela está disponibilizada aí no YouTube e vale muito a pena. Nós, inclusive, vamos trazer um breve relato desta biografia para que a gente entenda esse envolvimento nesta evocação desta reunião, que justamente naquela reunião havia ali uma criança cega. E Vianney, ele foi de origem muito simples. Os pais camponeses, trabalhavam no campo. Foi alfabetizado aos 17 anos de idade. Porém, desde criança, já dava a entender, demonstrava o seu desejo de realmente se dedicar ao sacerdócio, dedicar-se à igreja. E, com muito esforço, com muita luta, a sua família o apoiou e ele até conseguiu. Porém, essa questão da educação tardia o atrapalhou bastante, né, nos cargos que poderia adquirir ali na igreja. Ele tinha dificuldade até mesmo com o próprio francês. Falava um dialeto, então foi difícil para ele. E imagina o latim. O latim, as missas eram rezadas em latim, então isso era uma barreira para ele. Porém, esse espírito amoroso era só bondade. E muito dedicado, muito esforçado, foi designado para esse pequeno vilarejo chamado Ars. Por isso, conhecido como Cura de Ars. Esse vilarejo era muito conhecido ali como um lugar muito boêmio, onde se dizia que os bares estavam sempre cheios e a igreja vazia. E depois de Ars, isso mudou.
passou a ser o lugar onde a igreja está sempre cheia e os bares vazios. Por quê? Vianney, ele realizou ali curas, ele tinha uma devoção, uma dedicação àqueles fiéis, ouvia as confissões horas a fio, então muito dedicado. E curas como a cegueira foram realizadas ali. E o que acontece com esses lugares onde esse tipo de situação acontece? Enche de pessoas que procuram a mesma coisa, né? E então o Cura de Ar realmente mudou aquele aspecto todo daquela cidade e realizou essas curas, que vai ter muito a ver com essa evocação, com essa mensagem que nós vamos aí passar a explanar. Interessante que ele, ao ser ali evocado, ele já se apresenta com uma pergunta e imediatamente com a resposta. Assim foi a apresentação dele. Ele diz: meus bons amigos, por que me chamastes? Será para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e curá-la? O que nos lembra? Porque o belo do Evangelho é justamente esse momento, de nós nos colocarmos diante dele e meio que conversar ali com o Evangelho e dizer qual é a mensagem de hoje. E é o que nós vamos fazer nesse momento. Porque diante das dificuldades, diante dos nossos problemas, olha o nosso imediatismo. A gente sempre querendo encurtar o caminho. E é o que essas palavras de Vianney nos chamam a atenção. É para isso que me evocaram? Para curá-la? E por que não? Será que isso é proibido, a gente querer a cura? É claro que não. E ele continua a nos ensinar. Porque, em dado momento, mesmo a gente podendo pensar nessa nossa necessidade urgente de resolver os nossos problemas, o que Vianney diz, se envolvendo naquele problema daquela pobre sofredora, ele diz, né? Ore e espere. E aí, novamente, chamamos para nós. Se a gente passar esse ore e espere para refletirmos como está a nossa fé, a nossa confiança, como está a nossa paciência, esse espere, paciência, como está? Cada um de nós tem aí o seu problema. Independente do que seja, essa brevidade que nós temos para resolver, para querer o fim dele, querendo encurtar caminhos, olhe essas palavras que nos chegam. Ore e espere, confie. Então, como está a nossa fé? Será que nós acreditamos realmente, temos certeza da presença de Deus cuidando de nós, quando exatamente aquilo que nós estamos pedindo acontece? Quando aquela cura acontece na nossa frente, Deus realmente é poderoso, existe e me ouviu. Ele me ouviu. Ele trouxe a cura imediatamente. Será que é só assim que nós estamos vendo Deus cuidando de nós? Ou quando Ele nos aponta, quando Ele nos dá a oportunidade, como este caso dessa pobre criança cega, pobre sofredora, que é a expressão que ele usa. Certamente Vianney já via ali que aquela cura não iria acontecer. E a certeza e a segurança dele trazer aquela informação era o recado que ele dá no final desse parágrafo. As curas que atribuem a minha participação, a cura que estão querendo, não é nada comigo, é somente com Deus. Tudo é na vontade de Deus. Tudo é pelos cuidados de Deus. E aí deve estar a nossa fé. Aí deve estar a nossa segurança na proteção desse Pai de amor.
é na vontade dele. Mas nós podemos querer, nós podemos pedir. E peço aos irmãos agora licença para ler uma breve oração que Vianney coloca, para que a gente entenda como fazer esse pedido. Não é interessante a gente aprender a pedir a Deus? E olha o que ele nos fala. Ele diz, nos momentos das aflições, olhai o céu e dizei do fundo do vosso coração, com toda a nossa verdade, com tudo que a gente realmente acredita. Meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Que minha carne seja castigada, se for preciso, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Vamos refletir intimamente sobre isso. São palavras, é uma oração que às vezes a gente se sente até sem coragem. Olha, faça minha carne sofrer antes. Que seja assim, mas eu preciso curar a minha alma. Olha essa conversa íntima com Deus. Nos entendendo. Fechando realmente os nossos olhos. Para que nada nos distraia. Para que nada nos tire o foco da causa, do porquê. Que é muito íntimo, é olhar dentro de nós e ali está. Estará sempre a resposta do Pai. E nós somos capazes de entender o amor dessas palavras quando entendemos que a paciência é necessária. Aceitamos e praticamos a paciência. Porque, sinceramente, é um professor, eu falo, gente, como é que dá aula hoje? Que as pessoas já não têm nem paciência mais de ouvir aquela explicação, conversar. Ai, não, nossa, pode deixar aqui. Lá o sitezinho de pesquisa. É mais rápido. Então, a gente está tudo muito acelerado. E cadê esse contato? Cadê a gente entender a dor do outro, inclusive, que faz parte do nosso crescimento? E com isso, nem prestar atenção na nossa dor nós estamos prestando. A gente está querendo o quê? Milagre, rápido, urgente, resolva logo. Deus, eu estou te pedindo todo a fervor, mas eu estou querendo ouvir Deus? A mensagem que Ele me passa é tão profunda. Olha, vamos imaginar, por exemplo, um carro em viagem que de repente se desgoverna por um problema no motor, e ali ele só para numa barreira, e estraga ali a sua lataria, obviamente. E o que acontece se nós simplesmente, vamos fazer aquela famosa gambiarra ali no motor, e vamos ali arrumar aquela lataria para a gente continuar essa viagem. Muitas vezes é isso que a gente faz com a gente. Vamos, só o superficial aqui, vamos. E lá no fundo está o verdadeiro defeito. Lá naquela peça do motor, aquilo que provocou aquele acidente, aquele desgoverno, esse caminhar tortuoso, onde a gente não encontra a verdadeira felicidade. Porque a mensagem de Vianney vem nos lembrar também que Deus, Ele criou a felicidade. Ele nos fala da verdadeira felicidade, mas permite a tristeza. Muitas das vezes porque a gente vai lá e põe a mão e quer que a felicidade seja daquele jeito que a gente quer, com as coisas que vai me satisfazer no momento.
Então, esse carro desgovernado, esse carro que se estragou ali naquela barreira, se tentar continuar a viagem somente com essa lanternagem, vai bater de novo. E a gente está aí. Provavelmente, uma batida aqui, outra ali, e a gente não está consertando o motor. A gente não está consertando aquele problema íntimo, porque a gente sequer está querendo reconhecer. É muito nosso, é muito íntimo. É muito para que a gente reflita de olhos fechados. Por isso Vianney nos fala dessa bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Porque o que é a cegueira? São os olhos fechados para o externo e muito abertos para o interno. Ele fala da oportunidade de, na cegueira, nessa expiação da cegueira, estar se vivendo a verdadeira vida do Espírito. Ter ali oportunidades muito importantes de se conhecer, de entender. E claro, nós, muitas das vezes, por alguma interpretação errônea, né? Quando se diz aquele que fere pela espada será ferida, muitas vezes a gente fica só nessa questão, sem querer entender. Então, muitas das vezes, difíceis, nós queremos até julgar ou entender, então, quer dizer que agiu o mal, a causa da queda sempre foi aquela situação da cegueira, ou provocou a cegueira, enfim. Mas sabemos que não. Essa lei divina, essa lei que se cumpre até que nós possamos entender verdadeiramente os passos que precisamos dar e fazer a vontade do Pai, isso se dá muito individualmente. A cada um na sua necessidade e sempre amparado pelo amor do Pai. Sempre amparado. Sempre estaremos pedindo exatamente aquilo que nos dói mais. E o Pai estará ali, tentando nos mostrar o que é que nós precisamos naquele momento. O que é que Ele pode nos devolver naquela nossa devoção, naquela nossa necessidade. E entender a dor desta forma é nós realmente fazermos uma viagem muito mais segura. Entender que esta dor está nos mostrando exatamente quando é que precisamos desacelerar, fazer ali aquele conserto, aquele reparo, para nossa segurança. O Pai só nos entrega aquilo que vai nos auxiliar, que vai determinar para nós uma trajetória segura. E não querermos, muitas vezes, entender assim, pode nos atrasar, pode nos desviar, pode nos fazer bater em barreiras muito difíceis, mas a verdade é uma só. Sempre retomaremos a viagem. O importante é não perdermos tempo com isso. Não atrasarmos tanto por nossa vontade. E somos livres nas decisões. Vianney, também ainda falando nesta questão de que é somente a vontade de Deus que se faz nesse momento, nós chamamos a atenção para a mediunidade. É muito importante que os médiuns realmente entendam esse instrumento que são. E tudo acontece pela vontade do Pai. Esses instrumentos realmente precisam e necessitam ser o melhor que puderem ser. Mas não deixemos de entender a importância dessa colocação que Vianney traz nessa mensagem. A vontade do Pai se cumprindo. A vontade do Pai realizando. Por isso,
Ao ver que Vianney entende que aquela criança naquele momento ainda não receberia a cura, ele ainda insiste novamente e se dirige diretamente a ela e diz: minha filha, teus olhos vão se abrir. Como ficarias feliz se isso acontecesse? E quem sabe essa alegria te poria perder. Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti o que for permitido, mas por tua vez, ora e reflete sobre o que acabo de te dizer. Então, quanta felicidade se os nossos problemas realmente se resolvessem naquele momento exato em que nós precisássemos resolvê-lo assim, num toque de mágica. É realmente como se aquele milagre pudesse acontecer a nosso bel prazer. Mas o que sabemos nós, se não entendermos que não é o momento, que se aquilo não se fez apesar da nossa devoção, da nossa vontade, como não entender que, na verdade, Deus está nos trazendo uma bênção e um alívio? Essa questão dos olhos fechados. E, sinceramente, a nós que aqui neste momento temos essa possibilidade de enxergar, por quantos momentos em nossa vida nós não gostaríamos de ver algumas cenas, não gostaríamos de ver certas coisas que até nós fizemos e ali estamos em arrependimento. E tudo isso porque nos distraímos, tivemos uma atração ou uma distração por algo que os nossos olhos se encantaram e nos desviaram do que realmente precisávamos fazer. Então é sempre uma bênção, é sempre o amor do Pai que vem nos dizer: se os nossos olhos estão fechados, se alguma dor nos imobiliza, se algum momento é difícil, não é a pressa da solução, não é a pressa da cura que está nos dando mais cuidado, nos trazendo mais a presença do Pai para perto de nós. Não é aquela cura que vai nos provar que Ele está cuidando de nós, e sim todo aquele processo que Ele não nos abandona, que Ele nos fortalece, que Ele vem e chama-nos para a paciência. E a gente ainda um pouco rebelde, eu quero desistir. Olha, Ele não desiste de nós. Volta e nos chama a paciência. Vamos conduzir esse carro, vamos consertar, vamos entender o porquê. No item 21, é tratado aqui a questão de nós muitas vezes não compreendemos o porquê das coisas que nos acontecem, que acontecem com os nossos, que acontecem com o que amamos, que acontece à nossa volta. Porque o que parece, olha, uma criança passando por essa expiação, por essa prova. Vejamos então, por quê? Que motivo tem? Claro, nós espíritas entendemos nada é castigo do Pai, nada é por acaso, isso não existe. Tudo é necessário, tudo vem nessa nossa jornada, nessa nossa viagem, sempre, sempre. Não existe injustiça. E nós, que sempre buscamos essa compreensão, mesmo assim, por vezes, temos ali no momento de uma dor maior, uma perda, por exemplo, o desespero, a tristeza profunda. Olha também que momento importante de nossas vidas.
Porque se o Pai já nos acolhe em todos os momentos, imagina nesse. Como Ele está perto de nós. Como Ele está ali junto de nós. É só erguer as mãos. É só olhar para cima. Olhar para o lado. Ver que Ele está ao nosso lado. Às vezes na presença de um irmão. Às vezes na presença de um médium que pode ser realmente um instrumento dele naquela cura. Às vezes numa oração. Ele sempre está junto de nós. O que é a nossa parte nessa questão? Entendermos que o tempo, Ele entende melhor do que nós. Aliás, nós somos muito apavorados com o tempo. Nós somos, na verdade, muito apressados com o tempo. E sempre achamos que não vai dar tempo. Mas o Pai, Ele tem o domínio desse tempo. Ele entende. E entender, então, que são felizes os que têm os olhos fechados. É para nós entendermos que somos felizes nas nossas dores. Aquela ferida está aberta justamente para que nos incomode ao ponto de querermos reparar, de querermos arrepender, de querermos definitivamente consertar esse motor e nos colocar a caminho numa viagem segura. Lembremos Jesus, que fez exatamente isso e nos mostrou que a melhor oficina que nós temos é a caridade. E o melhor mecânico é Deus. Vamos confiar, vamos entender que, uma vez buscando a salvação pela caridade, ouvindo esse mecânico, esse Pai de amor, que é Deus, nós estaremos, sim, seguindo o caminho correto, nos levantando, saindo dessas barreiras bem melhores, bem mais recuperados. Que Jesus nos fortaleça sempre, seja sempre esse mestre, esse guia, que nos auxilia e nos mostre o caminho, e que as nossas dores não sejam esses inimigos que nós queremos extirpar a qualquer custo. Que as nossas dores nos fortaleçam. Jesus os abençoe. Então, encerrando a nossa tarde de hoje, né? Agradecemos a Heloísa, agradecemos a Virgínia pelas palavras, pelas explicações. E antes de chamar os passistas para entrarem à sala de paz, nós temos um convite. Dia 15 próximo agora é o nosso bazar do Dia das Mães. Os portões irão se abrir às 8h30. São peças lindíssimas que as trabalhadoras aqui do semeador, que trabalham nessa área de artesanato, vão mostrar a nós. E vai até que horas? E vai ser, então, de 8h30 às 13h. Né? É um sábado. A gente espera todos vocês irem aqui para apreciarem, olharem e comprar o presentinho para a mãe, sogra, entendeu? Para todos aqueles que necessitam. A outra está lendo de mim, mas sogra também é mãe, gente, uma mãezona, viu? E vamos pedir aos passistas que compareça à sala de passe para ir já se preparando. Tá? E lembrando a todos que o passe começa das primeiras fileiras, consequente até a última. E chamar a Fabiana para poder fazer a nossa prece e fluidificação final das águas. Então vamos todos com os pensamentos elevados ao alto,
ao nosso Senhor Jesus Cristo, rogar aos benfeitores que nos acolham nesse instante, nos preparando para o tratamento através do passe. Nessa tarde em especial, rogamos a Jesus as bênçãos pela nossa irmã Carla, que amanhã fará aniversário, que ela possa ser assistida em cada uma das suas necessidades, assim como nós, Senhor, que o Senhor esteja sempre a iluminar os nossos caminhos. Magnetiza, Senhor, aqui colocadas, as águas que estão nos lares, transformando cada uma delas na medicação necessária e com a oração que o Senhor nos ensinou quando aqui esteve a nos amar, a nos ensinar o amor. Rogamos as bênçãos do alto. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Auxilia-nos, Mestre, hoje e sempre. Que o Pai nos abençoe. Vamos todos em paz. Assim seja.